Boa tarde, povo de Deus, amados irmãos e irmãs. Hoje o Senhor me deu uma mensagem a qual eu vou me dirigir aos amados irmãos que desejam e sentem a vontade de servir ao Senhor como pastor. Só que nós temos que ver o seguinte: primeiramente, é bom, muitas pessoas anseiam o ministério pastoral, mas nós temos que ter muito cuidado e temos que pedir ao Senhor a confirmação se realmente estamos sendo escolhidos e separados para o ministério pastoral. Porque é um chamado muito bom, muito maravilhoso, porém muito espinhoso. Pois para a pessoa ser pastor, ele tem que ter muitos requisitos, ser muito conhecedor da palavra de Deus, um profundo conhecedor da palavra de Deus, um profundo praticante da palavra de Deus, porque ele vai agir como psicólogo, como professor, ele vai agir como um psicanalista, ele vai agir como uma espécie de juiz, quer dizer, e para isso ele tem que ter muito preparo, ter muita sabedoria, muito entendimento da parte do Senhor, porque, como eu disse, é um ministério bom, sim, muito bom, mas também muito espinhoso. Então, se você deseja ser um pastor, você ambiciona e tem no seu coração o desejo de ser pastor, eu peço encarecidamente que você leia o livro de Ezequiel, todo o capítulo 34. Leia, releia, se preciso for, leia e releia muitas vezes, para você entender que é um ministério muito espinhoso, muito perigoso, de se assumir sem estar preparado ou sem ser chamado pelo Senhor. Porque o Senhor, quando chama, ele se responsabiliza. Porque ele chama, ele capacita, ele prepara e depois envia, né? Mas, como eu disse, tem que ter o chamado do Senhor. Não é só querer. Tem que querer e ter o chamado do Senhor, né? Louvado seja Deus. Então, vamos ler aqui no livro de Ezequiel, capítulo 34, do versículo 1, louvado seja Deus, até o 7, do 1 ao 7. Vamos ver aqui. Isso aqui é uma pequena amostra do que eu quero mostrar para vocês, o que é ser pastor, o que é fazer parte de um ministério pastoral. Então vamos lá. Ezequiel 34 começa assim: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: Assim diz o Senhor, Deus: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã. Matais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. A fraca não fortaleceste,
A doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e tornaram-se pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes, louvado seja Deus, e outeiros. Outros sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procurasse ou as buscasse. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Está vendo aqui, meu irmão? Aqui é apenas uma pequena pincelada para as pessoas sentirem na pele o que é ser pastor, né? Ou seja, o pastor ele tem que ter um zelo muito grande, muito profundo pelo seu ministério pastoral. É um compromisso muito pesado que ele assume diante de Deus, porque a palavra de Deus diz que naquele dia, no dia do juízo, os pastores irão entregar ao Senhor o seu rebanho, né? Então, vejam que responsabilidade. E as perdas, as baixas que houve por irresponsabilidade dos pastores, ou mesmo pela a falta de compromisso, a prestação de contas será muito pesada, porque serão prestadas todas as ovelhas que ele tomou conta, que ele arrebanhou. Então, meus amados, aí está, que no livro de Ezequiel, e volto a dizer, você que anseia e deseja ser pastor, leia todo o capítulo de Ezequiel 34, todo o capítulo 34 de Ezequiel, que aí você vai ver o quão a responsabilidade é grande, quão espinhoso, e a cobrança vai ser muito grande, né? Louvado seja Deus. Então, não queira ser pastor sem antes, primeiramente, ser chamado por Deus, né? Porque se você quer ser pastor porque você quer ser pastor, e vai ser só pelo seu querer, pela sua vontade, seu ministério já começou errado, nunca vai dar certo, nunca, porque não tem a direção de Deus, nem tem a aprovação de Deus, né? Louvado seja Deus. E eu quero dizer com isso que esse ministério maravilhoso, mas ao mesmo tempo espinhoso, que é o ministério pastoral, é uma vocação e um serviço cristão dedicados a liderar, a orientar e cuidar espiritualmente de uma comunidade de fé, ou seja, de todo o povo de Deus, mais do que uma profissão, né? Que nem profissão é um ministério muito maravilhoso, né? É que é entendido conforme o direcionamento de Deus, né? Como um chamado divino para pastorear, que é ensinar as pessoas, os homens, o seu rebanho, e oferecer suporte emocional aos fiéis. Ou seja, é como eu disse, você vai ter que ser psicólogo, você vai ter que ser um pastor muito devotado, muito, como se diz, cheio de amor pelo rebanho, porque batalhas virão, por ser um ministério espinhoso, batalhas virão, pode ter certeza. Mas aqueles que estão na direção do Senhor jamais serão envergonhados. Você vai tirar tudo de letra e vai saber administrar o seu rebanho sem nenhuma perda, sem haver perda e sem haver baixas, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que o ministério pastoral tem que ter uma vocação e um chamado divino,
Até porque a base do ministério pastoral é o chamado de Deus, primeiramente, sobre a submissão do Espírito Santo, por amor primeiramente a Deus, às almas perdidas e ao ministério missionário. Louvado seja o Senhor. Então, meus amados, nunca assumam um ministério sem vocação, principalmente o pastoral. Não se precipite a fazer esta obra sem um preparo, sem um chamado divino, né? Visto que, ao fazer isso, você viria a ser reprovado, né? Da mesma forma que o Senhor, em Jeremias 23, 32, disse, né? Eu, porém, não os enviei. Já pensou a responsabilidade, meus amados? Você querer ser pastor sem ter um chamado, sem ter um preparo, sem ter sido abalizado e escolhido por Deus, preparado e enviado? Se isso acontecer, é como eu disse, o seu ministério não vai avante, você vai ser decepcionado e a voz do Senhor é bem clara. O Senhor vai dizer para você, no final das contas, eu, porém, não te enviei. Que isso fique bem claro, meu amado, né? Em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo do 1 e o 2, diz assim, que os homens nos considerem, pois, como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Aqui está uma das instruções do apóstolo Paulo, ele se identificando como pastor e dispenseiros como ministro de Cristo, né? Então, meus amados, volto a dizer, se você quer ser pastor, amém, é glorioso o ministério, mas tome muito cuidado para não passar na frente do Senhor, porque o chamado é de Deus, o enviar é dele. Então, conclui-se que o ministério pastoral, quando fundamentado em vocação, graça, fé e exercício diário de amor, de cuidado e zelo, e ao mesmo tempo entrega, né? Isso acaba sendo um fator importante, porque você vai passar a ser um agente de transformação na vida das pessoas. Vejam bem o que o Senhor coloca no nosso coração para lhe alertar. Agente de transformação. É isso também que o pastor vai ser. Se você não conseguir converter uma pessoa, transformar ela, convencer ela do pecado, do juízo e da culpa, através do Santo Espírito e da pregação da palavra de Deus, você escolheu o ministério errado. Segundo a Bíblia, o ministério pastoral é um chamado divino, como eu já disse, focado em servir, apacentar e liderar a igreja do Senhor. O pastor, também como eu já disse, atua como um subpastor, louvado seja Deus, cujo modelo supremo é Jesus Cristo. A sua principal responsabilidade é equipar os fiéis, ou seja, preparar os fiéis, ensinando a sã doutrina e proteger o rebanho contra ensinamentos falsos. E como nós sabemos que hoje existem muitos falsos profetas, falsos pastores, falsos pregadores, aí onde está o ponto X da questão. Você vai combater todo tipo de heresia, de ensino errôneo, para proteger o seu rebanho. Você vai blindar o seu rebanho com a palavra do Senhor, com o conhecimento do Senhor, com o ensino do Senhor, o ensino da sua palavra.
Aí você vai blindar a sua igreja, porque se você prega a palavra, se você ensina a palavra, esse rebanho jamais vai ser enganado, jamais vai ser enganado ou atraído para uma seita, seja lá o que for. Não vai, porque através do ensino da palavra também vem a revelação divina, e através da revelação divina vem o batismo no Espírito Santo, a renovação, né? Então as ovelhas que são seladas com o Espírito Santo e renovadas e restauradas, jamais se afastarão, jamais deixarão o aprisco do Senhor. Então, você, pastor, que tem essa missão primordial, que é justamente unificar a igreja, não só fé, no seu amor e no seu espírito, aí está ao seu dispor esse ministério maravilhoso. Mas, como eu disse, tomem cuidado. Tomem cuidado porque o chamado é divino. O chamado é ele quem prepara, capacita e envia. Se não for assim, não tente, nem tente, porque não vai dar certo. Porque a gente vê muitos hoje querendo ser pastores, atuando como pastores, mas como não tem o chamado divino, o direcionamento de Deus, estão aí levando as pessoas para o opróbrio, levando as pessoas para o enfraquecimento espiritual. É o que a gente vê hoje. Por que nós vemos hoje tantos crentes raquíticos na fé? Pessoas que não conseguem se manter na presença de Deus, não conseguem honrar a Deus, não têm uma fé fundamentada no Senhor, que é a fé que opera prodígios, milagres e maravilhas, a fé sobrenatural. Muitos não sabem nem o que é isso. Por quê? Porque não tem verdadeiros pastores no comando do rebanho. Tem lobos em pele de ovelha, arrancando a lã das ovelhas, luxando as custas da lã das ovelhas, e só Deus sabe mais do que. Né? Então, tenha muito cuidado quando você for congregar em uma igreja, coloque ela sob o cunho das escrituras, ou seja, compare, preste atenção se lá está sendo implantado, se está sendo verdadeiramente ensinado a sã doutrina, que faz com que a igreja cresça na graça e no conhecimento do Senhor e se estabeleça na fé. Aqui eu encerro, pois até aqui o Senhor me entregou essa mensagem, esta pequena reflexão para você que quer ser pastor. E para toda a igreja do Senhor Jesus, né? Para que também vigiem para não serem vítimas dos falsos pastores, né? Que o Senhor em Cristo nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Fiquem todos com Deus, meditem bem na palavra do Senhor. E leiam, como eu já disse, você que quer conhecer a vocação pastoral, que quer ter um desejo vocacional de exercer o ministério pastoral, então leia todo o livro de Ezequiel, todo o capítulo 34 de Ezequiel, que lá você vai ver quais vai ser as dispensações da graça de Deus, você vai conhecer através da palavra de Deus o que é ser pastor, qual a exigência que o Senhor faz, e se não fizer, o que vai acontecer. Então, leia Ezequiel 34 todo, que você vai ver como a palavra de Deus ela é maravilhosa. Fiquem todos com Deus, que a paz do Senhor que excede todo entendimento seja conosco. Em nome de Jesus, amém.